Não se trata de ficar voltando ao que era o antigo técnico, o Felipe já saiu, acabou. Mas ele herdou um conteúdo muito bom. Alguém acha que esse time do Flamengo desse ano seguraria o PSG em 120 minutos? Ontem, mesmo com os desfalques, o Flamengo tinha condição de ficar com a bola, esfria o jogo, cadencia, mas não aceita a trocação. É a única maneira que o time do Renato joga, gente. É um jogo muito aleatório, gente. Esse é o ponto. Eu penso assim, se você tem na linha do que o Danilo falou, se você tem os jogadores melhores, tanto que você produz mais, você tem que ter o controle do jogo, cara. Você controla o jogo. É o que a gente fala do Palmeiras também, muitas vezes. Tem jogadores melhores, a bola é minha, acabou o jogo. Você não vai me atacar. Você não vai finalizar 20 vezes contra mim. Eu não vou deixar, porque a bola vai ficar comigo, eu vou me defender bem, vou ficar com ela e vou levar o jogo até o final. Agora, quando você aceita a trocação, até o Independente Medellín lá do presidente Mamado vai te ameaçar, porque vai despejar 20 bolas na tua área, uma hora alguém erra. O Ortiz erra o tempo de bola, o menino lá, o Wallace, não marca, o outro fica olhando e toma o gol. Foi o que aconteceu. Você chegou a dizer que, ou alguém que no seu canal, ele chegou a dizer assim, pô, parece o Flamengo do Renato. Mas é. Os times do Renato são isso, né? Times meio aleatórios, negócio meio avacalhado, né? E ontem é claro que o jogo é ser isso. O jogo contra o Vasco do Renato é isso aí, cara. É jogo de trocação. E os times do Leonardo Jardim têm sido assim. Ano passado, o que foi o Cruzeiro? O Cruzeiro permitiu, por exemplo, o Ceará vencer no Mineirão, o Sport empatar no Mineirão e o Santos vencer no Mineirão. Estou falando de 2 times rebaixados e um que brigou contra o rebaixamento todo o tempo. Por quê? Permite que times inferiores tecnicamente façam um jogo franco, um jogo lá e cá. O que aconteceu com o Caio Jorge ano passado? Fazia muitos gols, né? E o Pedro agora? Faz muitos gols. É coincidência? Claro que não. O time ataca mais, finaliza mais, proporciona mais oportunidades aos homens de frente, especialmente o seu centroavante, mas é muito mais vulnerável. Muito mais vulnerável. Ontem, o Flamengo faz um gol com 7 minutos e imediatamente recua. Marca no seu campo, chama o Vasco para o seu campo. Isso não tem cabimento, gente. Mesmo com os desfalques, o Flamengo tem um elenco melhor, jogando no Maracanã, vencendo por 1-0, o Flamengo tem que continuar em cima, como sempre foi. Não falam tanto do Jorge Jesus? O time do Jorge Jesus, ele se defendia com a bola e definia jogadas rapidamente, não ficava trocando passe eternamente, como o Tite, até o time do Felipe Luiz. Então, acho que o Leonardo Jardim, ele simplesmente está destruindo o que ele herdou de bom. A capacidade do time se defender bem, o time não era tão vulnerável em bola aérea e controlar o jogo pela posse. Se eu tenho a bola, você não faz o gol minha, cara. Se eu dou a bola para o adversário, mas ontem uma pessoa do clube que eu questionei, aí falou, não, mas o XG é o índice de expectativa de gols, né? Na estatística do futebol. O XG do adversário não é muito alto. Não importa. Ontem o Rossi não fez grande defesa, mas tomou 2 gols. Por quê? Porque o Vasco finalizou 20 vezes. Sabe quantas vezes o Vasco finalizou naquele jogo do Carioca, o primeiro jogo do time principal, né, na temporada? O Flamengo venceu por 1-0. Nenhuma no alvo. Ontem foram 6 de 20. O índice de finalizações no alvo pode não ser alto, mas não precisa, porque a bola está toda hora rodando na tua área. Sem contar a falta de comprometimento dos jogadores para neutralizar. Ele admitiu isso na coletiva, para neutralizar certas ações. Ontem, eu não sei o que ele quis com o Wallace em campo. Aliás, o Wallace ele assiste o cruzamento que define o empate. Ele fica olhando, não dá combate. Outro dia aconteceu com o Cebolinha. O Eric do Vitória fez um golaço, né? Mas foi logo depois que o Flamengo abriu o placar, deu a saída, o jogador sozinho na entrada da área. E o Cebolinha estava trotando. Quando o Cebolinha percebeu, tentou correr, já era tarde. Aí o rapaz acertou um chutaço e empatou o jogo. O Flamengo teve trocação com Vitória. O Flamengo teve trocação no final do primeiro tempo com o fraco Independente Medellín. Aliás, vocês viram, rápido parênteses, o presidente do clube discutindo com a torcida, perderam um jogo lá pro Águilas Douradas. Aí ele saiu do campo mamado, discutindo com a torcida. Espetacular. Momento, presidente do time que o Flamengo vai jogar quinta-feira na Colômbia pela Libertadores. Esse time, no final do primeiro tempo do Maracanã, ele empatou o jogo e atacou de novo e criou 2 situações de gol. Aí no final o Flamengo fez 2-1. No final do primeiro tempo, aí venceu por 4. Como é goleada, esquece. O Atlético Mineiro. O Flamengo poderia ter feito 2-0, mas o Atlético poderia ter empatado, teve a bola no travessão e no chão quando estava 1-0. Se empata ali, o jogo pode mudar de rumo. Então, o segundo gol sai no lance seguinte. Sai no lance seguinte, exatamente. Eu antes já tinha perdido a oportunidade com a Arrascaeta, aquele passe do Pedro, que é uma jogada que aconteceu também ano passado com o Felipe Luiz. Não se trata de ficar voltando ao que era o antigo técnico, o Felipe já saiu, acabou. Mas ele herdou um conteúdo muito bom. Alguém acha que esse time do Flamengo desse ano seguraria o PSG em 120 minutos? O Flamengo segurou o PSG em 120 minutos, gente. O Flamengo só perdeu na Copa do Mundo de Clube para o Bayern. Os 2 times que protagonizaram o jogo da semana passada, o Flamengo enfrentou os 2. Suportou um, perdeu para o outro e esteve ali brigando. Ganhou do Chelsea.
Por quê? Porque o time tinha solidez defensiva e quando perdeu para o Bayern foi porque cometeu muitos erros defensivos que não costumava cometer. Então o Leonardo Jardim, pelo seu estilo, ele tornou o time mais vertical, finaliza mais, produz mais no ataque. Me lembra às vezes o Domenech isso aí. O Domenech era assim também, mas a defesa não tinha solidez nenhuma, né? E isso faz com que alguns jogadores saiam melhor. O Samuel Lino não jogou muito bem ontem, mas tem jogado muito bem, tem mais liberdade. Ele tem as suas virtudes ali, tem os motivos pelos quais ele recebe elogios. Mas ele está abrindo mão de algo muito valioso que ele herdou, que é um time que sabe se defender e controla o jogo pela posse. Ontem, mesmo com os desfalques, o Flamengo tinha condição de ficar com a bola, esfria o jogo, cadencia, mas não aceita a trocação. É a única maneira que o time do Renato joga, gente. É sempre assim. Por isso que vira para o São Paulo, vira em cima do Palmeiras, aí vira para cima do Fluminense e às vezes perde também, como para cima do Corinthians, não conseguiu arrumar nada. Perdeu para o Corinthians. É o jogo aleatório. Eu acho um absurdo um elenco tão caro e um time que no ano passado fez o que fez. Teve um começo de ano ruim, é verdade, mas era o começo de temporada, jogadores de má forma, coisa voltando das férias e tudo mais, jogar esse futebol aleatório. Ele ontem admitiu os erros dele. Não sei se ele vai ser capaz de identificá-los de verdade e corrigi-los. Mas acho que se o Flamengo jogar assim, dificilmente vai ter uma temporada boa. Dificilmente. A tendência é fracassar. Pode anotar o que eu estou te falando. Se não corrigir, vai fracassar. Não vai ganhar campeonato nenhum. Não vai pegar Palmeiras nenhum, não vai avançar na Libertadores, vai cair pela Copa do Brasil. Ou muda, ou reajusta isso rápido, ou não vai dar certo. Vai fracassar. Ô Danilo, se tem uma coisa cara ao rubro-negro, é justamente esse negócio de fazer um gol e depois ficar meio controlando o jogo. Sim. Por isso que o Jorge Jesus é tão aclamado pelo rubro-negro até hoje. E o Leonardo Jardim flerta com isso, né? E ontem foi castigado. O Mauro falou do jogo do Atlético, eu lembro do jogo do Bahia também, que a Bahia até acertou o travessão do Rossi antes de o Flamengo matar o jogo. Eu acho que no final acaba sendo um preço, digamos assim, de o Flamengo ter esse ataque tão vertical. Ontem, a gente vai olhar o jogo do Vasco e do Flamengo. O Flamengo chegou 2, 3 vezes, mas com muito mais qualidade. O Vasco chegava meio atabalhoado, o Brenner chutando bola por cima, optando por decisões ali que não... Tinha 2 jogadores abertos pela direita, ele preferiu chutar. Então você via que o Flamengo ele tem muita qualidade. Quando chegava na frente do gol, era com o Pedro, às vezes era dependendo do Samuel Lino, você via, tem qualidade esse time. Na hora que chegava, vai matar. No 2-0, a minha sensação, eu acho que as substituições do Leonardo Jardim, eu até entendo que ele tenha falado isso na coletiva, mas para mim dava para ter mantido o nível. Eu acho que é mais uma orientação do que a substituição em si. Tirando do Wallace Young, que realmente não deu para entender, eu acho que as substituições do Flamengo dava para manter o ritmo e dava para ter segurado o resultado. Aí é uma questão realmente, o flamenguista ele não topa esse tipo de situação, né? Contra o Atlético Mineiro deu certo, 4-0, ficou o show, contra o Bahia tinha dado certo. Dessa vez, contra o Vasco, ficou esse ponto e aí o Leonardo Jardim vai ser criticado. Ontem eu vi o Léo Ortiz já sendo, perseguido. Não pode ser titular e tal. Eu acho que dentro do que a gente está vendo em todo o campeonato acontecendo, é meio que normal. Algumas falhas, algumas quedas de produção, como disse o Juca, uma queda de desempenho em alguns jogadores também. E vamos lembrar que ontem o Flamengo não tinha o Arrascaeta, o Paquetá, o Carrascal. 3 jogadores muito importantes para o meio de campo, até errava algumas saídas de bola que você normalmente não vê o time do Flamengo errando, mesmo com o Leonardo Jardim agora você não via. Então acho que acabou pagando um pouco desse preço. Agora, a desatenção no segundo gol para mim é o que mais chama a atenção. Porque faltava ali 1 minutinho, você estava segurando, claro que o Vasco estava pressionando, mas acho que a desatenção é o pior. Mas eu, como vocês bem sabem, ainda acho que é cedo assim para... o Leonardo Jardim vai ser perseguido, acho que vamos ver como vai ser o jogo agora, acho que vai ter uma vitória tranquila na Colômbia, vai acalmar a situação, e se a gente olhar o principal concorrente do Flamengo, que é o Palmeiras, também não vive exatamente uma fase de um grande momento de futebol, então acho que ainda tá bem aberto essa situação, e a gente vai ver o Paquetá voltando aí, o Carrascal cumprindo a suspensão em breve, voltando também, vai dar outro toque, é claro que vai sentir falta do Arrascaeta, mas o Flamengo vai ainda, com certeza para mim, brigar muito perto do Palmeiras. Ainda acho que vive um momento melhor do que do Palmeiras no momento. Você sabe quando foi a última vez que o Flamengo fez 2-0 e tomou 2-2? Contra o Grêmio, naquele jogo famoso lá em Porto Alegre. Do Renato. Que era o Renato. Que ele mexe no time, tira o Vitinho e tal. Foi aí o Grêmio empata. Queda do Renato. E os torcedores do Flamengo começaram a achar que ele quis ajudar o Grêmio. Isso, teve exatamente. Isso. Não, ele quer ajudar o Grêmio, não sei o quê e tal. Não queria ajudar o Grêmio nenhum, ele errou, ele mexeu mal no time. Mas com o Renato. É um jogo muito aleatório, gente. Esse é o ponto. Eu penso assim, se você tem na linha do que o Danilo falou, se você tem os jogadores melhores,
tanto que você produz mais, você tem que ter o controle do jogo, cara. Você controla o jogo. É que a gente fala do Palmeiras também, muitas vezes. Tem jogadores melhores, a bola é minha, acabou o jogo. Você não vai me atacar. Você não vai finalizar 20 vezes contra mim. Eu não vou deixar, porque a bola vai ficar comigo, eu vou me defender bem, vou ficar com ela e vou levar o jogo até o final. Agora, quando você aceita a trocação, até o Independente Medellín lá do presidente Mamado vai te ameaçar, porque vai despejar 20 bolas na tua área, uma hora alguém erra. O Ortiz erra o tempo de bola, o menino lá, o Alisson, não marca, o outro fica olhando e toma o gol. Foi o que aconteceu. Que agrava a sensação, eu acho, é o fato de o flamenguista ter visto o Palmeiras perder ponto, ficava naquela sensação, abriu 2-0, e aí tomar o último gol no último minuto, né, do jeito que tomou, agrava todo esse problema do Isso que a enquete é bem bolada, entendeu? A enquete